Você entende a palavra de Deus? Eu tenho insistido constantemente para você ler a Bíblia, para você buscar entender a palavra de Deus. Mas ler a Bíblia me parece ser uma coisa diferente de entender. Uma coisa é ler, outra coisa é compreender, entender. Talvez até por isso haja tanta diferença entre tantas igrejas que leem a mesma Bíblia. Porque é possível interpretar de acordo com o interesse, de acordo com uma vontade, de acordo com o conhecimento prévio de uma certa doutrina. Então, ler a Bíblia é fundamental, mas entender a Bíblia, pela Bíblia, a palavra de Deus, pela vontade de Deus, é uma coisa que devemos buscar também com muita atenção. Hoje nós lemos Marcos capítulo 4, nossa leitura aqui da Bíblia 365, chega no capítulo 4 do Evangelho de Marcos e nós temos lá uma parábola, uma história. Jesus está contando a história de um homem que semeia, um semeador. O semeador saiu para semear e ele jogou a semente. Jogou a semente em vários locais e a semente caiu. Uma parte caiu na beira do caminho, uma parte caiu num lugar que tinha pedras, uma parte caiu num lugar que tinha espinhos e uma parte caiu no lugar que tinha terra boa. E ele explica. A que caiu na beira do caminho, o passarinho comeu e levou embora. A que caiu onde tinha pedra até nasceu, mas as pedras não deixaram a raiz se aprofundar. A que caiu na beira dos espinhos nasceu, ficou viva lá, mas os espinhos sufocaram, então ela não produziu nada. E a que caiu em terra boa produziu. Algum grão que caiu em terra boa produziu 30 grãos. Outro grão que caiu em terra boa produziu 60 grãos. E teve grão que caiu num lugar tão bom, tão preparado, que um grão produziu 100. De tão boa, de tão preparada que estava essa terra. Jesus conta essa história e vai embora. E aqui chega o ponto onde eu quero prestar atenção com você. E é o que me fez chamar esse texto para nós analisarmos ele hoje, pensarmos nele. Quando Jesus sai dali, os discípulos que tinham ouvido a história, que estavam caminhando com Jesus, esses discípulos chamaram Jesus de canto e falaram: Jesus, o senhor contou a história lá do semeador e tal, mas explica para nós o que aquilo significa, o que é que significa isso? Então o próprio Jesus explica a parábola para eles. E daí não tem dúvidas de interpretação, né? Porque o Senhor está explicando isso significa isso, isso significa isso, isso significa aquilo. Quando eu leio isso, eu fico pensando quantas vezes será que eu e você não precisamos chamar Jesus de canto e falar: Jesus, me explica o que quer dizer isso. Jesus, eu estou lendo a tua palavra, mas me explica, me revela, fala comigo, me ajuda a entender, me ajuda a enxergar qual é o significado, o que esse texto está dizendo, o que o Senhor quer falar comigo, qual é a tua vontade revelada nesse texto. Porque Jesus pode fazer isso, e Ele faz isso. A Bíblia se explica. E o texto, entendido dentro do seu contexto, o texto analisado, o texto iluminado pelo Espírito Santo, vai falar com você. Jesus chama os discípulos então, e depois da pergunta dos discípulos, Jesus fala para eles: olha, eu vou explicar para vocês qual é o sentido da parábola. E Jesus fala: eu explico por parábolas porque eu dou entendimento a quem eu quero. Eu explico por parábolas porque tem pessoas que não podem entender o reino de Deus e tem pessoas que podem. E vocês podem, para vocês é dado conhecer. Vocês podem entender o reino de Deus, então eu vou ensinar. No caso daquela história, Jesus dá os nomes, né, dos personagens que ele tinha demonstrado. Ele fala: o passarinho é o diabo. O diabo vem e rouba a palavra do coração daqueles ouvintes que nem dão bola para a palavra, nem perceberam a palavra. Ah, mas tem aquelas que nasceram na pedra. Essas aí são as pessoas que ouviram o evangelho e aceitaram com alegria. Mas daí surgiram problemas, dificuldades, perseguições. Eles não aguentaram não e morreram, desistiram do evangelho.
Ah, mas tem outros que nasceram e nasceram entre os espinhos. Jesus fala assim, eles nasceram, estão lá, ó, nasceram, mas não produzem nada. Por quê? Ah, tão fascinados com as riquezas desse mundo, tão tomados pela ansiedade desse mundo, então não produzem nada. Estão lá, nasceram, estão ocupando espaço lá, né? Como diz a parábola da figueira, está lá ocupando a terra, mas não produz nada, infelizmente. Mas Jesus está dizendo com essa história é que eu e você não podemos parar de semear, sabe por quê? Porque tem terra boa. Apesar de ter locais em que o diabo leva, apesar de ter locais em que não se aprofunda a raiz, apesar de ter locais onde as riquezas desse mundo chamam mais atenção do que a palavra de Deus, existem corações que não são contaminados pela riqueza, que não são tomados pelo medo, que não são vulneráveis a Satanás. Existem corações preparados por Deus, existe terra boa, por isso você não pode parar de lançar a semente, de lançar a palavra de Deus. Quem está falando isso é Jesus, quem está explicando isso é Jesus. Hoje eu não quero apenas que você entenda essa parábola. Entender essa parábola é muito bom para nós, que nós ficamos assim animados, envolvidos com a obra do evangelismo, entendendo que temos que continuar fazendo porque o Senhor preparou terra boa. Mas mais do que isso, além de entender essa parábola, eu quero que você entenda que Jesus pode te iluminar, te explicar, fazer você entender cada palavra dele. E as palavras deles são para serem entendidas. Não existe mistério na Bíblia que não deva ser compreendido. Ah, mas tem coisas que Deus não revelou ao homem. Ok, eu entendo isso, e tem coisas que Deus não revelou e não está revelado. Agora, isso aqui Deus revelou. Deus se deu a conhecer. E a minha obrigação e a sua obrigação é, pelo menos, buscar e entender o que Ele já mostrou. Ele já revelou a Bíblia. Ele já inspirou os seus escritores. Ele já se mostrou. Me chamou e te chamou para segui-lo. E nós não vamos nos dar ao trabalho de, pelo menos, ler a revelação do nosso Senhor, do nosso amado Mestre? É nossa obrigação. Ler e entender. Buscar compreender. Nem que tenhamos que chamá-lo à parte e falar, por favor, me explica. Algumas coisas, talvez você não precise nem chamar Jesus. Vai ter irmãos ao seu lado aí que vão te explicar, que vão te ajudar. Outros, você pode mandar uma mensagem para alguém que tenha uma caminhada mais experiente, que pode te ajudar. Mas sem resposta você não vai ficar. Jesus garante isso. O que ele mostrou é para ser compreendido. Então busque entender. Busque. E você vai compreender. Se você entender a Bíblia, sua vida será transformada por ela. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine seus olhos, que Deus te ilumine quando você estiver lendo a Bíblia, que Ele acenda uma luz sobre os seus olhos, para que a palavra de Deus seja a luz que ilumine o teu caminho. Até amanhã, se Deus quiser.